Daniel capítulo 12, os últimos tempos, as palavras seladas. Dois tópicos aqui. Vai falar sobre os últimos tempos e as palavras que estão seladas. Amém? Vamos lá. E naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe que se levanta pelos filhos do teu povo. Naquele tempo, quando é em que você coloca, em que nós colocamos esse tempo. Naquele tempo, que tem? No tempo da grande tribulação, que está previsto acontecer após o arrebatamento da igreja. A igreja será arrebatada, após o arrebatamento vai ter a grande tribulação, chamado período de 7 anos. Nós não vamos entrar nesse detalhe agora, porque já tem outros vídeos explicando sobre isso. Então diz aqui que naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe que se levanta pelos filhos do teu povo. E haverá um tempo de angústia. Jeremias profetizou que esse tempo será como o tempo de angústia de Jacó. Jesus, lá em Mateus capítulo 24, em o versículo 21, Jesus diz assim, ó: porque haverá tão grande aflição como nunca houve e nunca haverá desde houve nação na face da terra. Então você começa a ligar os fatos e você vai ver se Jeremias falou sobre a angústia de Jacó. Jesus já falou sobre essa grande tribulação. Daniel já profetizou, no capítulo 9, versículo 7, dessa grande tribulação. No livro do Apocalipse, a partir do capítulo 4, você vê aí as consequências da grande tribulação. É só juntando os fatos. Tanto você que mora aqui nesse bairro, santanense, como vocês aí nas redes sociais. Vai juntando o quebra-cabeça dessa figurinha para você ver. Amém? Glória a Deus. Então, continua dizendo aqui para Daniel: e haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Essa tribulação, presta atenção, todos vocês que ainda não aceitaram a Jesus. Presta atenção, todos vocês que ainda não converteram-se a Jesus. Isto serve para qualquer cidadão de qualquer parte do planeta Terra. Presta atenção. A igreja de Jesus vai ter que sair de cena. Tem que haver um arrebatamento. O assunto aqui não é esse, mas porque a igreja, mas porque os evangélicos, mas porque o corpo de Cristo, diz o apóstolo Paulo, que somos nós convertidos, diz o apóstolo Paulo, o cujo de Cristo é a cabeça. Esse corpo de Cristo, esta igreja, essa terceira etnia, que é chamada de igreja, tem que sair de cena. Preste atenção, todos vocês que não aceitaram Jesus. Isto aqui não é história de carochinha. Vocês correm risco por não ter aceitado a Jesus. Vocês estão correndo risco por viver nessa incredulidade, nesta apostasia, por não crer nessa palavra. E a Bíblia diz: o que há de vir virá. Aleluia. Veja bem, vamos continuar a ministrar esta passagem. Se você pegar 2 Tessalonicenses, capítulo 2, no versículo 6, a gente citou isto em vários vídeos. Vamos citar novamente para ficar bem subentendido. O apóstolo diz lá no versículo 6: vós bem sabeis quem o detém, até que do meio seja tirado, e então se manifestará o homem do pecado, o iníquo, o qual o Senhor desfará com o sopro da sua boca e com o resplendor
da sua volta. Aleluia! O que quer dizer isso? O que quer dizer o apóstolo Paulo? Vós quem? Esse pronome vós, ele está dizendo que nós os crentes, nós os evangélicos, sabe quem é o detentor para as nações não eleger o governo mundial, o homem do pecado, o iníquo, para governar sobre todos vocês que ainda não aceitaram a Jesus. Isso não é história de carochinha, está nas redes sociais. Está entendendo? O Espírito Santo que desceu no dia de Pentecostes, lá em Atos 2, para morar no coração de todo aquele e aquela que se converte a Jesus. Amém? Este povo convertido tem que sair de cena. Amém? Aleluia! Para ter a manifestação do governo mundial, para governar sobre vocês que não são crentes. Jesus! Eu? A igreja vai embora, aí manifesta o anticristo. Vamos voltar aqui, Daniel capítulo 12, sobre o tempo do fim. E daquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta pelos filhos do teu povo, e haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas daquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que se achar escrito no livro. Desde a época de Jesus, que ele inaugurou sua igreja, enviando o Espírito Santo para morar no coração de todo aquele que aceita essas verdades, até no momento presente, a porta da graça está aberta. A porta da graça está aberta. Qualquer um de vocês aqui no bairro Santanense e aqui nas redes sociais pode alcançar a salvação na pessoa de Jesus, pela morte de Jesus na cruz do Calvário. Aleluia! Mas tem um problema muito sério para aqueles que ainda não converteram a Jesus. O problema é que a porta da graça, a qualquer momento, vai se fechar. Quando ela se fechar, passa a grande tribulação. Mas aí você vai ver que essa promessa está diz respeito à nação de Israel. Aí está aqui, ó, qual nunca houve desde o princípio até aquele tempo. Mas daquele tempo, ó, livrar-se-á o teu povo, todo aquele que se achar escrito no livro. Amém? Glória a Jesus. Amém? Não dá para arrepiar os cabelos, não. Vocês que não aceitaram Jesus, que não converteu a Jesus, está aí a mercê da sorte. Se você sofreu um infarto agora, ou morrer acidentado, assassinado, o que for, como é que você vai fazer? É na hora eu aceito Jesus. Esse não der prazo. Camarada que deu sorte
Foi aquele ladrão na cruz lá, ó. É, um do lado e do outro. Jesus lá no meio. Aí aqueles dois salteadores deu lá para ele seguinte: você é o Messias, tira nós dessa cruz, nós tá sofrendo, pagando o que merece, né? Vai fazer o quê? Nós tá sofrendo, vai, tá colhendo o que plantou, tira nós daqui, tira nós daqui. O outro colega dele, da mesma índrome, já lavou a cara dele. Cala a boca! Aleluia! Cala a boca! Você não tá vendo que esse aqui é inocente? Eu e você foi um ladrão, só um motinador, tipo Barrabás na sociedade. Nós sabia que a condenação da cruz aqui, que é do Império Romano, nós sabíamos que o nosso destino é esse aqui. Porque ela tá trazendo transtorno pra sociedade. Mas esse aqui não! Esse aqui não! E o de lá tá não! Mas ele não é filho de Deus! Tira nós daqui! O outro cala a boca! Nós foi vândalo! Nós não prestava na sociedade! Cala sua boca! Não! Tira nós daqui! Aí eu que tava lavando a cara do outro, virou pra Jesus: Senhor! Lembra-te de mim! Quando entrares no teu rei! Aleluia! Na hora reconheceu, foi esperto, né? Aí Jesus disse: ainda hoje estarás comigo no paraíso! Aleluia! Que não podia ir pro rei, porque Jesus veio trazer o rei, mas os judeus rejeitaram o seu rei. Aí a palavra de Deus diz que Deus rejeitou Israel e abriu a oportunidade para eu e você estarmos enxertados pela fé em Jesus para a salvação de nossas almas. Aleluia! Aleluia! Vai ler Romanos 11. Lê Romanos 11, é o versículo 17. O apóstolo Paulo diz que Deus cortou Israel das promessas em Cristo, provisoriamente. Ele nos enxertou pela fé em Jesus, no lugar de Israel. Aleluia! Você já foi enxertado nessa videira? Você já foi enxertado em Jesus pela fé? Não! Não, foi ainda não. Aí você vê aqui, ó, tratando com a nação de Israel. O Daniel diz aqui, ó: e muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para vergonha e desprezo eterno. Tem o purgatório, conversa fiada. Tem o purgatório, eu vou pra lá. Fazer o quê? Pode, senhor. É devir, né? Amém. Tô lembrando. Amém. Amém. Na paz, filho. Na paz. Deus te abençoe. Amém. Ilumina e guarde. Amém. Tamo junto. Amém. Para a vida eterna e outro para desprezo eterno. E aí? Como é que é isso? Aí, Daniel continua aqui, ó: e os entendidos, pois, resplandecerão como o resplendor do firmamento. Vão brilhar. Hoje precisa o ser humano brilhar nessa sociedade depravada, corrompida, idólatra, violenta, homicida, que vive nas trevas. Mas que Jesus é a luz, e nós estamos vivendo nas trevas, com as nossas obras, com as nossas más obras, com as nossas más atitudes, e nós não tememos a Deus. Aonde nós vamos parar? Aonde nós vamos parar? E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno.
Os entendidos, pois, resplandecerão como o resplendor do firmamento. E os que a muitos ensinam a justiça refugirão como as estrelas, sempre e eternamente. Ensinar a justiça. Jesus é a justiça de Deus. Jesus é justo. Deus enviou Jesus, a sua justiça, para que você, para que a raça humana fosse justificada diante de Deus através da morte de Jesus, através do perdão de Jesus. Filho amado de Deus, eita geração depravada, corrompida, vai para as redes sociais aqui, ó, para as redes sociais. Jesus está às portas para voltar. Jesus está às portas para voltar. Não estou de carochinho, não. Ele está vindo para buscar aquele que aceitou a ele, para buscar aqueles lavados do seu sangue. O resto vai ficar para trás, vai rodar no governo do anticristo. Ponto final, morreu o assunto. Aleluia, maranata. Eita geração incrédula. Se dá para existir uma geração incrédula, depravada, violenta, pornográfica, igual esta está para assistir, vergonha. Jesus não é brincadeira. Ai meu Deus, olha ali. E tu, Daniel, olha que está dizendo Daniel. E tu, Daniel, fecha estas palavras e sela este livro até ao tempo, até ao fim do tempo. Amém. Sabe quem é? Daniel viu todas essas coisas, queria entender, mas o mensageiro falou para ele: escuta aqui, isso aí que você escreveu está selado, vai estar selado. Alguém pode tentar esquadrinhar, estudar, não vai entender nada. Tem um selo, mas você vai ver que lá no livro do Apocalipse, o anjo já fala com João, ao contrário: não cele as palavras deste livro. Aqui em Daniel, há 2.600 anos atrás, está o quê? Selado. Lá em João, no livro do Apocalipse, a palavra já não está mais selada. Então eu e você não tem desculpa não, meu irmão. Se eu e você for para o inferno, vai saber, porque João 3,16, qualquer cristão sabe de cor. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas ter a vida eterna. E Jesus falou o quê? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aquele que me segue não anda em trevas. Qual é a desculpa que essa sociedade depravada tem? Lá no dia final, qual? Você, rapaz e moça, qual desculpa você vai ter? Qual? Nenhuma! Por isso que antes do juízo final, escuta essa, antes de vir o julgamento do grande trono branco, Apocalipse capítulo 20, no versículo 11, antes de vir o julgamento final, vai ter anos de paz com Jesus reinando aqui na terra, literalmente 1000 anos de paz. Sabe aonde vai estar o Satanás? Sabe aonde o capeta vai estar? No lago de fogo, ou seja, o abismo. Vai ser preso por 1000 anos. A Bíblia diz que quando Jesus descer, literalmente, incrédulo, ateu, viciado, idólatra, que pratica iniquidade, casca fora, porque Jesus vai reinar. Não tem lugar para vocês. Ou vocês convertem agora dos seus pecados, que a mensagem de Jesus era: arrependei, convertei do vosso pecado. A mensagem de João Batista, que vem trazer mensagem
na frente de Jesus, disse: arrependei e convertei dos vossos pecados. Que esse bairro santanense, o que essa Itaúna precisa é de arrepender-se dos seus pecados. Tu és doido, carocheirão. Tá legal? Aleluia. Aí, Jesus estiver reinando 1000 anos aqui na face da terra, o capeta, Satanás, vai estar preso no posto do abismo. Amém? E o anticristo, que vai receber a encarnação do capeta, do diabo, amém? Vai estar possesso. E o pontífice, o falso profeta, o líder da igreja ecumênica, porque vai ter uma igreja ecumênica após o arrebatamento da igreja de Jesus, quando Jesus levar a sua igreja, lá no Apocalipse 13, em versículo 11, vai levantar um pontífice para liderar, para encabeçar uma igreja chamada de prostituta, a Babilônia. No Apocalipse 17, todas as religiões do paganismo, satanismo, tudo que não presta, vai ser fundido nessa igreja ecumênica, a igreja de Satanás, para prestar honra e glória ao anticristo, aleluia, ao passo que nós os crentes, a Bíblia diz que o Espírito Santo é que nos leva a glorificar Jesus. Sabe o que a Bíblia diz? Que ninguém pode glorificar Jesus a não ser pelo Espírito Santo de Deus. Você já viu uma pessoa não evangélica, não crente, glorificar a Jesus? Não! Não! Porque que os incrédulos, os ateus, os idólatras, os céticos não glorificam Jesus igual os evangélicos, igual os crentes? Porque não tem o Espírito Santo. Que eu digo que aceitar Jesus, Jesus vai liberar o Espírito Santo. E o Espírito Santo que tem a função só de fazer nós glorificar Jesus. Por isso que nós os crentes glorificam Jesus. E por isso que você que não é crente não consegue glorificar a Deus na pessoa de Jesus. Aleluia! Tem que haver diferença entre os crentes e os que não é crente. Tá escutando, pastores? Amém? Jesus está voltando. Amém? Aí, o anticristo e o falso profeta vai estrear o lago de fogo. E o capeta vai para o abismo. E Jesus vai reinar. Amém? Aí Isaías 11 fala que o leão vai pastar palha, a vaca vai pastar com o urso, o lobo vai dormir com o cordeiro, a criança vai brincar com a cobra e não vai acontecer nada. Amém? Isaías 2 fala que as armas, as lanças, os escudos, as espadas vai transformar em chadões e em foices para o plantio da terra, porque a maldição vai sair. A maldição da terra vai sair, sabe por quê? Porque o rei Jesus estará reinando aqui na terra. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Mas, você acha que é brincadeira, meu irmão? Você acha que é brincadeira? Sabe? Aqui no Apocalipse, parece que é 22:15, Conceição. 22:15 fala dos feiticeiros, idólatras, que é? Apocalipse 22 e 15. Aqui, ó. Olha aí pra você ver. De uma coisa ele passa pra outra. Não tem como fazer uma planilha, viu, pastores? Pra trazer uma mensagem. Eu vou fazer um rascunho, uma planilha. O tópico hoje da mensagem vai ser este. Não existe isso. Você vai lá no Gênesis, de repente você volta lá no Apocalipse, vai lá em João, volta lá em Mateus, fala em Daniel, volta em Ezequiel. É assim que você prega a palavra de Deus. Aleluia. Não é assim que os internautas fazem. Não é assim que eles fazem. Eles enfiam nas redes sociais, em tudo que é buraco da mídia, da sociedade, e vai enfiando a cara. Ah, não é isso mesmo? Então de uma coisa ele passa para outra. Apocalipse 22:15. Olha pra você que coisa chocante. Olha pra você ver
Que coisa chocante. Apocalipse 22, 15. Quer ver? Vai para redes sociais. Vocês aí nas redes sociais, confere lá. Apocalipse 22, 15. Olha que eu vou pular 14 versículos, hein? Vou pular 14 versículos. Amém? Glória a Deus. Vamos ser generosos. Se é que pode. Amém? Aleluia. Se é que consegue. Aí, ó. Ficarão de fora. Quem vai ficar de fora do reino de Deus? Ah, ficarão de fora os cães. Os cães aqui são as pessoas, viu? Porque os judeus, eles tinham lá no conceito dele que nós, os gentios, para eles eram cães. Entendeu? Por isso tá essa versão. Ficarão de fora os cães, os feiticeiros. Tá vendo? Os feiticeiros aqui, daqueles pais de santo, aqueles macumbeiros, não é isso não. É também, os feiticeiros aqui, é aqueles, sabe aqueles desenhos animados? Aqueles desenhos animados que tem bruxaria. Já viu aqueles desenhos animados? Aqueles mangá. Aqueles trem do além. Já viu aqueles filmes de bruxaria? Já viu aquelas novelas, não sei o que, Viagem da Lua, que é cheio de magia dele, cheio de bruxaria, cheio de feitiçaria, nas novelas, nos filmes, e nos programas de humor, tá cheio de feitiçaria. É isso aqui. Ou você acha que é só macumbeiro? O pai de santo tá lá, servindo o capeta. Não! Não! Feiticeiro! Amém? Ficarão de fora os cães, os feiticeiros e os que se prostituem. Meu Deus do céu. Aqui é prostituição, aqui ó, é dois tipos. Tem a prostituição, como Israel prostituiu, deixando a Deus e servindo os deuses pagãos das nações. Amém? Existe essa prostituição. Israel abandonou a Deus, deixou de servir a Deus em espírito e verdade. Israel se prostituiu, procurando outros deuses, principalmente o Deus Baal de Jezabel. Amém? Mas também a prostituição aqui tem a outra versão. Aquela relação sexual fora do casamento. Galera! Com todo respeito à expressão. Quem está aí na relação sexual fora do casamento, fora do matrimônio, é prostituição. Nas redes sociais. Ô irmão, você tem coragem? Vou repetir. Tá vendo? Aê, você que está na relação sexual fora do casamento, é chamado de prostituição. Aí nas redes sociais, ó. Aí você que é casado e é casada, tem relação com o amante, a sua amante, o seu amante, você está no adultério. O casado e a casada que tem relação sexual, relação íntima, fora do matrimônio, é chamado de adultério. E agora? Quem vai pro céu? E agora? João Batista saiu lá no deserto, foi lá na cidade pregar. João Batista, ele saiu lá no deserto, foi lá na cidade pregar. Imagina na porta de quem? Que João Batista foi pregar. Saiu lá do deserto para pregar na cidade. Imagina onde que João Batista foi caçar para pregar. Na porta do palácio de Herodes. Meu Deus do céu, caçou pra galinha. Ele chegou lá, na porta do palácio de Herodes. Herodes! Herodes!
pregador lá. É da Jezabel. Se for pregador de Jezabel, pode deixar pregar. Se for pregador da Jezabel, pode deixar de errar. Se for pregador da Jezabel, pode deixar pregar de babá. Ô, Herodinho, mas aqui é pregador lá da Jezabel, não. Não, não. Aqui é pregador, vem lá do deserto. Como é que é o nome dele? João Batista. A mulher escreveu nas bases. O Herodes ficou desconcertado, porque a mensagem de João Batista era: Herodes, tu está no adultério, possuir a mulher do teu irmão. Se eu trazer a mensagem dele, você vai ver por que o Herodes perdeu a cabeça. Aliás, correção, por que João Batista perdeu a cabeça? Tá vendo? Porque pregou contra o adultério. Porque falou contra a infidelidade conjugal. E hoje, vamos pra lá. Ficarão de fora os cães, os feiticeiros e os que prostituem e os homicidas. É o que não falta, né? Os homicidas e os idólatras. Essa turma vai ficar tudo lá de fora. Adúltero, feiticeiro, homicidas, idólatras, e qualquer que ama e comete a mentira, e Jesus é a verdade. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Amém? Glória a Jesus. Aí, ó, eu vou ter que terminar. Nós vamos terminar. Vai estar nas redes sociais. Nós vamos terminar aqui, ó. Acabando de ler o restante aqui, ó. Desse versículo, capítulo 22. E o versículo 15 do Apocalipse. É que está assim, ó. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi. Deus prometeu a Davi que o reino dele seria eterno. Deus prometeu a Davi que o trono dele não faltaria o herdeiro. E o herdeiro é Jesus. E Davi reinou lá em Jerusalém, aqui na terra. Isso quer dizer que Jesus vai voltar para reinar lá também. Aleluia. Eu ia dizer aqui. Eu sou a geração de Davi, a raiz da geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. Aleluia. Amém? Jesus é a estrela da manhã dessas trevas em que nós vivemos. Você sabe que de manhã, a primeira estrela que você vê, a estrela d'alva, a estrela da manhã, ela brilha. Jesus, agora, no momento dessas trevas em que nós estamos vivendo, ele é a estrela da manhã. Mas para Israel, Jesus é o sol da justiça, aleluia. Mas para Israel, ele será o sol da justiça, aleluia. Hoje ele é a estrela da manhã. Quer receber o brilho dessa estrela da manhã? Aceita Jesus, sai dessas trevas, aleluia. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. A Bíblia diz que o mundo, o homem, a raça humana, jaz no maligno. Mas Jesus tira esse maligno, amém. Você daqui nas redes sociais,
aqui nesse bairro santanense e aqui na Itaúna, não perca essa oportunidade de aceitar a Jesus, converter-se a Jesus, porque Jesus está às portas por um fio para levar aqueles e aquelas que faz jus o seu sangue, a sua vida, que ele derramou na cruz do Calvário. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas das igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. Aí João continua aqui, ó. E o Espírito e a esposa diz: vem! Aleluia! E quem ouve, diga: vem! Aleluia! Vem! E quem tem sede, escuta essa aí, ó. E quem tem sede, venha! E quem quiser, tome de graça da água da vida! Jesus é o quê? Ele é água viva. Ele diz: aquele que de mim beber, rios de água viva fluirão do seu ventre. Você já bebeu de Jesus? Com todo respeito, ou já bebeu todas? Por aí. Aleluia. Amém. Aí, ó. Porque... aí como é que termina o Apocalipse? Porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, que se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. Aí você vai ver as pragas do Apocalipse. Vai ler Apocalipse para você ver as pragas que estão lá. Amém? Glória a Deus. E se alguém tirar quaisquer palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa que estão escritas neste livro. Amém? A cidade é quadrangular, está aqui na Bíblia. As ruas de ouro, está aqui na Bíblia. Os muros de jaspe, está aqui na Bíblia. Os portões de pérola, está aqui na Bíblia. Essa é a cidade dos crentes. Vai morar? Vou finalizar dizendo aqui, João 14, que Jesus disse, a promessa que ele deixou para aqueles que aguardam. Ele falou assim, ó: não se turba o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Da casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vos teria dito. Eu vou preparar-vos um lugar. Se eu for, voltarei para vos mostrar para onde ficarei eu. Estejai vós também. Aí aqui nesse bairro, não é um caso, mas nas redes sociais também não vai faltar alguém que queira rir, criticar, debochar, sirva-se. Mas a Bíblia diz: o que há de vir virá e não tardará. Muito obrigado pela paz de Deus com vocês. Amém!